Olá, graça e paz. Tudo bom, igreja? Que Deus esteja te abençoando nesse dia, nesse primeiro domingo de agosto, em que o Senhor está nos concedendo para estar aprendendo, para estar buscando conhecimento na palavra dele. E estou muito feliz, querido, de poder estar com você para compartilhar esta palavra nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus ele te cubra, te usa, te dê entendimento para que você absorva tudo aquilo que tiver vindo do céu para a tua vida em nome de Jesus. Amém? E eu quero começar orando ao Senhor Jesus, agradecendo pelo dia, agradecendo por esse momento tão precioso de escola dominical. Lembrando que muito em breve nós estaremos juntos fazendo a nossa escola dominical da forma que nós sempre fizemos, com todo mundo, os professores, alunos, um perguntando, aprendendo também e crescendo como igreja, como um corpo. Amém? Oremos nessa manhã. Espírito Santo, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aprendendo um pouco da tua palavra. Obrigado a Deus por todas as coisas. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, ó Deus querido, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Isso para nós. E nessa manhã, a tua unção seja derramada sobre nossas vidas. Aqueles que estarão ouvindo, aqueles que estarão estudando também, e sobre a minha vida, que possa também descer um espírito de entendimento e sabedoria. É isso que eu quero te pedir e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje abordar, querido, uma parte da Bíblia, lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Esse livro até nós lemos em um dos nossos cultos ou lives durante essa semana. E eu queria compartilhar com você nesta manhã, que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 3, para a nossa meditação. Amém? Diz assim a palavra de Deus, querido, que ela declara: Ora, a fé é a certeza das coisas que não se espera, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi formado o universo pela palavra, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Louvado seja o nome do eterno Deus. É uma palavra muito clara, querido, e é uma instrução acerca de fé. Hoje em dia, nós vivemos pela fé. Todas as coisas que acontecem ao nosso redor, nós cremos que o Senhor é aquele que vai nos sustentar, é aquele que vai nos manter, é aquele que vai nos ajudar a passar pelas barreiras, pelas crises, pelas tribulações que passa sobre a terra. Porém, é uma fé, querido, que ela vai muito além daquilo que nós vemos, daquilo que nós estamos próximos. É uma fé invisível, uma fé que ela chega até Deus. Hoje em dia, todas as religiões elas falam sobre fé. E cada um tem os seus conceitos. Porém, para nós, como cristãos, nós acreditamos num Deus que não vemos, mas um Deus que é real. Para alguns, precisa ver para crer. Para outros, precisa pegar, palpar para crer. Outros precisam fazer algum tipo de sacrifício para ter a sua fé. Mas para nós, como cristãos, aqueles que acreditam em Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz, a nossa fé ela vai além da capacidade humana que os ímpios podem entender qual é o conceito de fé que nós temos. A minha fé ela não está pautada das coisas que a gente se espera. A minha fé ela não está pautada de basta eu fechar os olhos e vamos ver que vai acontecer. Não. A nossa fé que nós acreditamos é uma fé inteligente. É uma fé, querido, que está no Senhor Jesus Cristo. É meio complicado nós falarmos sobre fé com alguns irmãos, com algumas pessoas que não entendem. Para a ciência, eles não creem que Deus ele formou o mundo em 7 dias
E quando eles olham para a palavra de Deus, e quando nós falamos que Deus ele não precisou utilizar as suas mãos para fazer o universo, bastou somente a palavra de Deus, somente a palavra haja, todas as coisas se formaram. E na palavra de Deus também nós aprendemos muito com os antigos, aprendemos com os grandes homens, grandes mulheres da palavra de Deus que formaram esse cânon para me ajudar a aproximar de Deus. Desde Adão até o João, que escreveu lá em Apocalipse, nós vemos como Deus usou a vida de muitos homens através da fé. E aqui nesse capítulo em que eu estou te incentivando, te desafiando a você ler o capítulo 11. Melhor, não leia somente esse capítulo, mas leia todo esse livro de Hebreus, que ele vai te dar um conceito, ele vai te ajudar a você ter uma fé inabalável. Aqui na palavra de Deus, no livro de Hebreus capítulo 11, ele vai falar sobre os heróis da fé. Não é o herói de Superman, não é do Batman, não é Mulher Maravilha, não, nada disso. Mas foram grandes homens, mulheres de Deus, que deixaram um legado de fé para me ensinar a confiar, acreditar em Deus, que da mesma fé que eles tiveram em Deus, eu e você também podemos ter e acreditar. Desde o início, antes do dilúvio, nós vemos esses homens sendo desafiados pela fé, acreditar num Deus que eles não viam, mas eles criam através de testemunhos, através de milagres, sinais, prodígios que Adonai já fazia naquela época. Então, querido, o que vem a ser? Eu acho que você já escutou acerca da galeria dos heróis da fé. São grandes homens, como eu falei, que deixaram legados de fé. E eu quero já adiantar para falar para você. Você também pode deixar um legado de fé. Eu quero, nessa manhã, falar sobre fé. Não é a fé que está sendo pregada por aí. Não é a fé em que você faça um sacrifício, deposita algum utensílio, ou então você pegue algum utensílio de homens de Deus para que a sua fé seja aumentada, que Deus ele vai realizar. Não é nada disso. E eu também não estou aqui para fazer crítica a esse tipo de movimento que está muito comum dos nossos dias. Mas é uma fé, querido, que você e eu podemos alcançar grandes coisas. Quando nós falamos sobre os heróis da fé, aqui nesse versículo, nesse capítulo, vai falar de homens que passaram na terra e deixaram este legado. Então, quem são esses heróis da fé? São todas as pessoas que se destacaram de uma forma específica. Esses são muitas vezes dados na lista de exemplo de fé, que aqui no primeiro versículo a gente já observa. Então, esses heróis é incentivo para que você fique firme aonde? Na fé. E quem são esses homens? Aqui, querido, eu vou passar uma lista de nomes de homens de Deus, de pessoas usadas por Deus, que tiveram uma fé em Cristo Jesus. Logo de cara, a gente vê Abel, que Deus aceitou o seu sacrifício, porque olha que ele é um incentivador de coisa para a gente fazer sacrifícios a Deus. Ele entregou a oferta e Deus o aceitou. E ele foi muito abençoado e me ensinou a ofertar ao Senhor pela fé. Nós vemos Enoque. Enoque que foi arrebatado por Deus, porque a sua fé era agarrada no Senhor. E eu gosto muito de falar sobre Enoque, que foi um homem que teve uma grande intimidade com Deus.
E eu gosto de falar, conjecturar, querido, que Deus olhou para Enoque e falou, cara, vem comigo, vem andar aqui no céu porque você é muito especial. E a fé dele, ele não viu a morte, não sentiu a dor da morte. Então, ele também está dentro dessa galeria. Um outro homem que a gente pode falar, que está escrito aqui também nessa galeria, Noé. Noé, ele creu em Deus e construiu uma arca que colocou todos os animais e toda a sua família num tempo onde Deus estava muito perturbado no seu coração por causa do grau de pecado que o povo da época estava praticando. E Deus selecionou Noé para colocá-lo dentro de uma arca. Aí vem um camarada muito especial, que eu posso falar, e nós pregamos na semana passada, Abraão. Pela fé, Abraão, ele saiu da sua terra, ele viveu como nômade, e ele creu e recebeu um filho na sua velhice. A partir daí, vai desencadear, querido, vai abrir um leque sobre fé. A partir de Abraão, nós vamos entender como a nossa fé pode chegar ao coração de Deus, pode mexer com o coração de Deus. E olha, querido, quando a gente fala de fé, a gente logo lembra de Abraão, da forma que Deus abençoou a vida dele. E sabe como Deus ele foi tão poderoso? Que através da sua fé, na sua velhice, ele conseguiu ter um filho chamado Isaac. Isaac também ele entra nessa galeria, porque Isaac ele mostrou a sua fé nas promessas de Deus quando abençoou os seus filhos. Abraão ele é dito como o pai da fé. Um homem inspirador que viveu pela fé. E olha como ele amava e cria tanto em Deus. Quando Deus ele pediu a oferta, pediu o seu filho como uma oferta, como um sacrifício, ele não esperou, ele não ficou preocupado, ele somente creu. Ele entregou o seu filho. Mas Deus, ele não avançou dentro desse propósito. Ele só fez isso para mostrar para Abraão o quanto ele amava a Deus, o quanto ele era precioso para Deus e como a fé de Abraão mexia com o coração do pai. Então, a partir de Abraão, nós vemos a fé de Isaac, que nós acabamos de falar sobre a fé na promessa de Deus, sobre Jacó, que também abençoou os seus filhos através da fé. A partir de Jacó, já abre um outro leque, onde Jacó, querido, teve o seu nome modificado. E a partir de Jacó, houve-se uma nação poderosa que nasceu através de Jacó. Outro, a gente pode falar de José, que creu na promessa de Deus e os seus ossos foram levados para a terra prometida. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda, amado, que a gente vê através da fé. Outro também, que faz parte desta galeria com muita, vamos dizer, querido, com muita, muito especial, de uma forma muito especial. Esse foi Moisés. Moisés, ele rejeitou a posição de ser príncipe do Egito, sabe para quê? Para liderar o povo de Israel. Aí a gente observa, querido, como ele foi precioso, que ele, com a unção que teve sobre a vida dele, ele conduziu o seu povo. E olha, um detalhe, o que é a fé de um homem que tem em Deus quando obedece a sua voz? O que ele pode fazer? Ao conduzir o povo, saindo da terra do Egito, das garras de Faraó, ele chega numa parte da história que ele precisa parar.
De um lado está o povo falando o porquê que Moisés fez aquilo com ele. Por que não deixou lá no Egito viver como escravo? E naquele momento ao qual os soldados de Faraó estavam prontos para pegá-lo, para matá-lo. Mas através da fé, de uma forma estratégica, Deus manda Moisés bater nas águas. Bater com seu cajado nas águas. É até estranho, né? Às vezes eu fico pensando, será que a nossa fé ela está num ponto para crer nas coisas loucas de Deus quando Ele manda a gente fazer algo? E é uma loucura em que o homem bate nas águas e de uma forma repentina o mar se abre e todo o povo passa pelas águas. E Deus dá livramento para aquele povo. É uma coisa tremenda a fé. Uma outra pessoa que entra no hall da galeria dos heróis da fé é Raabe. O que Raabe fez? A prostituta, que teve também o seu histórico mudado. Ela somente salvou os 2 espias de Israel porque cria em Deus. Então ela salvou daqueles 2 homens de serem mortos. E teve a sua história modificada. Outros também que a gente vai poder mencionar, queridos. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Todos esses deram bons testemunhos por causa da sua fé. E eles foram homens ilustres de Israel naquela época, naquele tempo. E a lista de heróis da fé inclui também alguns profetas que a gente também pode mencionar, querido. Pessoas que viram grandes milagres, mas enfrentaram também dificuldades. Apesar de nunca terem visto, de verem a promessa de Deus se cumprindo, a promessa de Deus cumprida em Jesus, eles nunca abandonaram a sua fé. E o que a gente pode aprender, amado? O que a gente pode absorver acerca da fé? A fé, querido, os heróis da fé, elas mostram a importância de nós mantermos firmes na fé. O que nós acabamos de ler aqui, nesses 2 versículos, de Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Pela fé, os antigos obtiveram bons testemunhos. Se você ler o livro de Hebreus e principalmente esses 2 capítulos de Hebreus, você vai aprender sobre fé. A fé, querido, que a gente precisa ter diante das grandes dificuldades. A fé que nós precisamos acreditar diante das circunstâncias da nossa vida. A gente também pode observar como a fé, através de súplica, através de oração, ela se torna algo essencial. Mas também ela não fica somente nesses homens da Bíblia acerca da fé. O nosso fundador, John Wesley, ele também entra dentro de uma galeria de heróis da fé. Tanto John Wesley, Spurgeon, Martinho Lutero, o pai do protestantismo. Nós temos tantos outros homens que abrilhantaram a história do cristianismo através da fé. Nós precisamos aprender muito acerca desse conceito de fé. Porque quando nós falamos sobre fé, a gente observa diante desses homens que nós não sabemos nada sobre fé. Nós somos tão pequeninos, a nossa fé ela é tão minúscula diante do poderio, do poder que Deus ele pode fazer em nossas vidas. E o tempo onde a gente vive, nós precisamos demonstrar a nossa fé. Precisamos mostrar a nossa fé que a gente precisa ter em Deus. Não é a fé somente em ver as pessoas sendo abençoadas, não é isso.
A bênção vem, querido, sobre a nossa vida, mas ela é uma circunstância, faz parte da nossa caminhada, ver bênçãos, ver vitória. Mas quando a gente precisa falar sobre fé, eu preciso fazer uma pergunta essencial. Aonde você está depositando a sua fé? Em quem você está crendo de fato sobre a sua fé? Em quem você está crendo nesses tempos terríveis sobre fé? E olha que a fé ela é uma certeza das coisas que a gente não se espera. Eu costumo muito falar nas nossas ministrações o seguinte, querido, que Deus ele é poderoso para abrir portas aonde não existe parede. Sabe o que é isso? Fé. Eu creio, querido, que através da nossa fé ativada, nós podemos crer nas coisas impossíveis. E às vezes a gente precisa, nas orações que a gente faz sobre fé, de trazer as coisas que não existem, trazer a existência. Isso é fé. Isso é você acreditar. Por que eu preciso ter fé então, pastor? Por que eu preciso confiar? Porque se você não confiar, a incredulidade ela vai tomar conta do seu ser. A incredulidade vai invadir a sua alma. Você vai ser como as pessoas hoje que não têm fé, que a sua fé hoje estão mortas, que estão acabadas, que não conseguem mais acreditar em Deus, só porque Deus ele tem feito tantas coisas. Porque Deus ele está sendo ruim, Deus ele está sendo mau, mas Deus ele continua reinando. Nós que mudamos acerca do conceito de Deus. A nossa fé, que muitas vezes a gente parou de acreditar. Se a gente pegar Abraão, você vai ver o quanto tempo ele esperou para ter o seu filho nos braços. Você pode ver, querido, que através da fé, quanto tempo o povo de Israel viveu nas agarras de Faraó, nas entranhas, agarrado, cativo no Egito. Quanto tempo? Mas teve sempre pessoas, eu creio que sempre teve israelitas que estavam crendo que Deus ele poderia livrá-los daquele cativeiro. Eu creio nisso. Sempre onde houver a fé, vai sempre ter uma voz, vai haver uma voz, querido, vindo no trono. Eu estarei com você, não temas. Mas precisa ter fé. Não é eu acordar pela manhã e crer que Deus ele vai fazer a mesma coisa que ele fez ontem. Isso não é fé. Isso não é viver decentemente pela fé. E Deus ele está nos convocando nesses últimos dias a viver pela fé. E sabe, a fé maior, querido, que a gente precisa ter uma certeza absoluta dentro do nosso coração, que há 2020 anos atrás, um homem ele veio ao mundo e disse que ele morreu, e ele disse antes de subir aos céus: eu voltarei, eu irei voltar, eu estarei com vocês todos os dias, eternamente. E já se passaram 2 séculos e ele ainda não veio. E aí a gente vê onde está a fé do povo, só porque ele não veio ainda. Desistiram da promessa, desistiram de ficar dentro da promessa, mas sabe, é necessário nós crermos que ele vai voltar. A gente precisa acreditar, crer que ele vai retornar. A gente está passando por esse tempo, querido, onde a questão dos desigrejados tem crescido, as pessoas têm deixado de estar na igreja, as pessoas estão deixando de congregar, porque não acreditam mais em homens, não acreditam mais nas instituições. Mas sabe, querido, Deus realmente ele não instituiu as instituições, mas ele instituiu a noiva. E a noiva é eu e você, querido, que espera pela fé a chegada do noivo. Sabe o que é isso? É uma fé invisível. É uma fé que eu não estou vendo, mas crendo.
E não é algo de sentimento que eu sinto, não é somente eu sinto, mas é algo que eu creio dentro do meu coração. A perseguição ela pode tirar tudo de mim. As lutas ela pode acabar, querido, com o meu ânimo. Ela pode me deixar para baixo, mal, mas se eu tiver uma fé no tamanho de um grão de mostarda, aleluia, grandes coisas o Senhor ele pode realizar em nós, aleluia. É por isso que eu quero te convidar, amado, nesse ano de 2020, o ano que todo mundo já está dando como um ano acabado, como um ano findado, estão aguardando o próximo ano chegar. Eu e você precisamos crer que até o dia 31 de dezembro, Deus ele pode realizar grandes coisas. E o fato de nós acreditarmos em Deus nas grandes coisas, a história do ano de 2020 não vai ser a pandemia, mas sim vai ser as grandes coisas. É pela fé que a sua família vai estar nos pés de Jesus. É pela fé que haverá salvação. É pela fé que nós iremos ver Deus fazendo os seus sinais e prodígios. Vai ser pela fé que nós iremos ver o Senhor fazendo maravilhas, seus milagres, trazendo cura, abrindo portas onde não existe. Deus ele pode fazer muitas outras coisas, mas sabe, para Deus ele realizar, é necessário eu crer num Deus que ainda faz o impossível acontecer. Se eu estou como líder de uma igreja, é pela fé. Se um dia eu aceitei o convite e eu disse sim, foi pela fé que eu tenho no meu Senhor Jesus. E eu quero encerrar, eu quero concluir esse momento a convidar você nesta manhã a ativar a tua fé. Não tem a canção que nós sempre louvamos? Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Então, meu amado, pare de pensar como os outros pensam. Pare de pensar porque Deus ele não fez na sua, porque Deus ele fez na vida dos outros e não vai fazer na sua. Ei, é mentira. Deus também vai fazer. Mas também não fique na presença do Senhor esperando os benefícios chegarem, esperando a bênção chegar. Continua lutando, continue guerreando, continue caminhando, crendo na verdade que é Cristo, que grandiosas coisas o Senhor ainda vai realizar. É essa palavra, instrução, que eu quero deixar para você nesta manhã. Você também pode entrar numa galeria de fé. E quando nós entramos na galeria de fé, você está deixando um legado. O que é legado, pastor? Quando nós construímos algo onde as gerações futuras observam aquilo que você deixou. Que os grandes homens de Deus sejam uma inspiração para você crer. Que Abraão, Raabe, Davi, Sansão, Gideão, que lutou contra exército somente com 300 homens. Que outros profetas que acreditam possa abalar a tua fé. Mas abalar a sua fé é também você crer em Cristo Jesus. E eu quero fazer uma oração para você nesse momento, para que você continue crendo que o Senhor ainda faz o impossível acontecer. Espírito Santo, é nesse momento que eu quero entregar a vida dos teus filhos nessa hora em tuas santas mãos, em que nós estamos falando sobre fé, não uma fé morta, mas é uma fé, Senhor, viva, eficaz, capaz de transportar um monte de um lado para o outro. Senhor, e eu quero neste momento, Senhor, que o Senhor reative a fé dos teus filhos. Que o teu nome seja glorificado,
que o teu nome seja exaltado, que haja um crescimento espantoso, exagerado de fé, que possamos crer nas coisas impossíveis, nas coisas que não vemos. Senhor, que nós possamos ainda mais crer que existe um Deus no céu, que escreve história, que muda o quadro de vida, que nós possamos nos apegar a cada dia neste Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão especial. Que haja verdadeiramente, Senhor, que haja homens e mulheres que possam entrar dentro de uma galeria de fé, dando um bom testemunho, Senhor, de sua vida, uma vida reta, uma vida digna, íntegra, diante da tua presença. É isso que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meu amado. Que Deus te ilumine, que Deus, o Senhor teu Deus, ele possa conceder muito mais coisas sobre a tua vida. E não se esqueça, essa semana é uma semana muito especial, que eu quero ativar a sua fé. Você esteja orando, que nós estaremos nos preparando a retornar os nossos cultos de uma forma diante das recomendações dadas. Então, é um momento especial, vai ser uma semana especial, de muita ansiedade, uma semana especial de rever os meus irmãos, amigos, dentro da casa do Senhor. E eu quero, querido, te desta obra, desta oração, e eu creio que quando nós voltarmos, muitas coisas irão mudar em nossa vida. Nós seremos uma nova pessoa, seremos novo povo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Não se esqueça, hoje o nosso culto às 18 horas. E eu estava esquecendo, hoje não haverá Santa Ceia, tá ok? A nossa Santa Ceia será no próximo domingo. Então, nosso culto normal de adoração e celebração. E no segundo domingo, Santa Ceia para a glória de Deus. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, te iluminando, te dando capacidade e sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Beijo, gente. Fica com o Pai.